Cumprimento a amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, onde o pastor Cleiton Rocha nos trouxe uma palavra poderosa com a qual o Senhor tinha estava falando comigo, para me fazer esse vídeo. Já faz uns dias aí que eu não faço vídeo nenhum, mas como eu falei, eu gosto de que o Espírito Santo fala ao meu coração para eu poder passar para a igreja, que nós todos somos a igreja, onde que o Senhor habita, onde que o Senhor mora. Ao mesmo tempo Ele quer fazer morada em alguns, Então, certo é que o papai, Ele está à porta, batendo no meu, batendo no coração, no seu coração, todos os dias, perguntando se Ele pode entrar, perguntando se Ele pode fazer morada, porque Ele quer mudar o nosso quadro, a nossa história, a situação com a qual a gente está vivendo ali. E ao mesmo tempo também Ele quer salvar, Jesus, Ele veio para cá, para a terra, para nos ensinar, e Ele nos deixou a sua própria palavra. Nós temos que guardar a palavra do Senhor em nosso coração, porque em breve vai voltar a perseguir com mais intensidade. Muitos em outros países já estão sendo torturados, mortos ali, por não negar a Cristo. E eu creio que vai chegar esse período aqui. Vai chegar, porque a Bíblia fala que ela tem que se cumprir. A gente vemos, muita coisa que está escrito neste livro aqui para se cumprir, Então não é tempo da gente ficar coxando em dois pensamentos. Eu vou contar, baseado nessa passagem com a qual o Senhor tem falado comigo, uma experiência que eu tive, É diferente quando alguém fala para você o que é certo, o que é errado, É diferente quando você ouve pessoas falando, mas a partir do momento que você passa a ter experiência com Deus, já é mais, já é mais maravilhoso e ao mesmo tempo chega a ser aterrorizante, porque Deus, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas a partir do momento que a gente já começa a saber da verdade, amado, é mais estreito, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, E quando você não tem entendimento, até que não leva tão em conta assim o mundo espiritual, mas a partir do momento que aí você começa a entender o que é certo e errado, e a gente passa a fazer coisas erradas por opção, amado, é mais estreito. Aí literalmente nós damos legalidade a Satanás agindo na nossa vida, e não porque Deus quer, de uma certa forma. Às vezes o Senhor permite sim, para nos lapidar, porque de uma certa forma todos nós estamos em aprendizado e crescimento espiritual, com o Senhor, A palavra que nós vamos meditar hoje se encontra em Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 3 a seguir, que vai contar assim, versículo 2, vai. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, ó o meu amado está batendo. Abram-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Já tirei a túnica, terei que vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não me respondeu. As sentinelas me encontraram,
enquanto faziam a ronda na cidade, bateram-me, feriram-me e tomaram meu manto, as sentinelas dos muros. Ó mulher de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrar o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó você, das mulheres, a mais bela? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, para você nos obrigar a tal promessa? A gente vê aqui, né? Sabemos que Cantares é uma carta de amor, uma feito, né? Um para o outro ali. Salomão fazendo para sua esposa, né? Ele teve 1000 mulheres, 700, né? 300 concubinas, uma coisa assim, 300 mulheres, 700 concubinas, uma coisa assim. Não estou lembrado direito. Mas o que me chama a atenção, amado, que Salomão teve diversas mulheres ali. Mas você vê na Bíblia que ele se apaixonou mesmo, ele passou a amar esta mulher, pelo que eu venho a entender aqui. O resto foi apenas distração, coisa de homem. Mas essa aqui, ela conseguiu, né, de uma certa forma, atrair toda a atenção de Salomão para si. Fica imaginando já a luta, né? Porque você vai ver aqui que ela foi, né? Ela era uma mulher negra, era discriminada pela sua família, seus irmãos obrigou, né, para estar longe deles, a ela cuidar de uma certa vinha, por ela não ter experiência, talvez, né? Tomaram, roubaram a vinha dela. Só que Deus, ele tem, né, quando ele tem um projeto na vida de alguém, ele nunca une ninguém, né, se não tiver propósito ali, né? E Deus tinha um propósito, tanto na vida de Salomão, quanto na vida da Sulamita aqui, né? Ela era uma mulher egípcia, né, filha de Faraó, com a qual o Senhor também olhou para ela e quis mudar a história dela, o cativeiro dela, porque também não adianta você ter bens materiais e você não ser feliz na vida conjugal, né? E Deus queria mudar todo o quadro ali. Então, certo é que Deus uniu, eu creio assim, Deus uniu ela e ele aqui. Você vai ver que também Salomão, ele começa a descrever detalhadamente o modo, o jeito, o corpo, tudo dela ali. Mas Salomão, no mundo espiritual, representa o próprio Senhor. E esta mulher aqui, a Sulamita, representa eu e você. Porque nós somos, no mundo espiritual, a esposa de Cristo, a igreja de Cristo, o templo, a morada, a arca, né, do Senhor ali. Porque nós carregamos a presença do Senhor, né? Nós somos a igreja do Senhor no mundo espiritual. E quando o Senhor, né, vier buscar a sua noiva, ele vai levar a sua igreja. Então nós temos que cuidar mais das nossas vestes espirituais, né? A Bíblia vai falar de 5 noivas. 5 eram nessas e 5 eram prudentes. A Bíblia também vai falar que Jesus está à porta, né? O meu noivo estava às portas batendo ali. Basta de mim querer abrir para Cristo ou não. Ela demorou. Por ela ter demorado, nos faz lembrar das 10 virgens, né? Quando todas chegaram ao momento ali que todas adormeceram, todas estavam esperando um único noivo só. Todas aparentemente estavam bem vestidas, nada faltava aparentemente. Mas quando elas adormecem ali, todas adormeceram por igual. Quando alguém começa a gritar que o noivo estava vindo, as 10 acordam. 5 acordam tranquilas. Mas as outras 5 acordam desesperadas, porque estava faltando o azeite. Elas saem. Quando elas retornam, acabou. A porta se fechou. Acabou. Quem entrou, entrou. Quem ficou do lado de fora, ficou. E assim será
né, na vida de Cristo. Se aí você não estiver preparado, a gente vai ficar. E vai ser pior para quem fica. Então, se hoje está batendo na minha e na tua porta, perguntando, posso entrar? Se eu entrar, eu vou sentar e vou cear com vocês. O Senhor quer transbordar-nos de alegria, né? Arrancar aquela tristeza, aquela dor, aquilo que nos fere hoje, né? E também nos dar uma vida melhor, porque Ele quer mudar toda a nossa história. E muitos sabem que eu vim do homossexualismo, né? Quando eu saía com pastores, missionários, evangelistas. Quando eu me converti, a igreja não me aceitou, não. Pelo contrário, a igreja foi a que mais me perseguiu, mais que me massacrou ali. Só que hoje eu entendo que foi necessário eu ser perseguido pela igreja, porque nesse meio tempo, o Senhor estava me limpando, estava tirando toda, né, sabe, todos os percevejos, todos os espinhos, todas as pedras de mim, porque a gente vem para Cristo, a gente chega com trauma, chega com soberba, chega com orgulho, né? E quando a gente começa a relutar, o Senhor, Ele cria a situação para agir na minha e na sua vida, porque nós temos um dono ali. O Senhor não desampara, não esquece, não abandona ninguém, pelo contrário, Ele sempre vai zelar, sempre vai cuidar, e a própria palavra diz que Ele repreende aqui, Ele ama. Enquanto nós estamos vivos aqui, o Senhor está nos lapidando. Enquanto nós estamos vivos aqui, o Senhor está nos moldando, né? Então, se Ele está me repreendendo e te repreendendo, é porque Ele ainda nos ama. Porque a partir do momento que Ele para de nos repreender, é porque o seu amor para conosco já acabou ali, né? E eu, quando vim para Cristo, eu vim com o coração endurecido, né? Diversos traumas, diversas revoltas, porque eu odiava a Deus, né? Eu não vim para Cristo bonzinho, não vim para Cristo assim porque eu quis, né? Eu vim com medo de uma certa pombogira que me catava, que ela tinha falado que 7 dias ia me tirar, e no 7º dia Deus entrou e começou a agir na minha vida ali. Mas passado um tempo, o Senhor me levou por uns meses, o Senhor me levou para o Paraná. E eu sempre ouvia que a parte do homossexualismo é errado, né? E para você realmente ter certeza daquilo que você ouve, você tem que ter experiência com o Senhor. Né? Como que você diz que você serve a Deus, a Cristo, e você não teve ou não tem experiência com o Senhor? A Bíblia fala que Jó, ele só passou a ter experiência quando o Senhor permitiu que Satanás tomasse tudo e até promovesse ali uma certa enfermidade. Ele mesmo relata no final, né, do capítulo ali, que ele buscava ao Senhor pelo que ele ouvia. Então, ele buscava a Deus, tinha uma vida correta ali, por causa dos seus pais tinham ensinado, não que ele tinha experiência. Ele só passou a ter experiência quando o vendaval veio e levou tudo, até sua saúde. Aí ele foi conhecendo mais de perto do Senhor, que quando o período da prova acabou, Deus restituiu, deu tudo em dobro. E assim o Senhor quer fazer da minha e da tua vida. O Senhor me leva para o Paraná, para uma casa de recuperação. No meu tempo da prostituição, eu tive casos, mas nunca cheguei a me apaixonar por ninguém. E eu lembro que um certo período na casa de recuperação, na minha segunda casa, a primeira casa que eu fui, né, que o Senhor me levou, eu fui expulso. Porque eu não queria nada com Deus ali. Eu só queria me livrar da pombogira que tinha me ameaçado de morte. Então, né, passei a ter um relacionamento lá e foi descoberto e fui expulso. Na segunda casa, eu passei a buscar o Senhor mesmo. E eu sempre perguntava em relação a isso, que a minha guerra com o Senhor foi um bom tempo, mesmo batizado com o Espírito Santo, conhecendo ao Senhor, eu ainda tinha essa guerra, caso de sentimento. Como é que pode, né? O Senhor falar que os homossexuais não vai ser salvo. Aí eu entendi.
Não é que os homossexuais não vai ser salvo. É as nossas práticas pecaminosas. Porque, de uma certa forma, todos nós sabemos o que é certo e errado. Mas o mundo nos ensina ao contrário. O que é certo passa a ser errado, e o que é errado passa a ser certo, né? Eu costumo dizer, hoje em dia, que muitas pessoas estão no pecado por conta da igreja. E por conta da tal ética. Muitas coisas, os doutores, os teólogos, os grandão, falam que não pode ser falado no púlpito. Mas pode ser falado nas igrejas, pode ser falado na internet, né? No Face, no YouTube, pode ser falado na rua, pode ser falado até mesmo em casa, mas dentro da igreja não pode, por falta de ética. O povo tá como tá por causa de nós, né? Por aceitar a ética. Então, eu tenho visto que a ética destruiu a igreja. Né? Aí fala assim que certos assuntos é necessário falar em escola dominical. Aí vai na escola dominical, cadê a turma para aprender? Não vai ninguém. Né? Aí a gente começa a ver o mundo indo de mal a pior por conta de quem? Nossa. Aí você vê crente, né? Falando mal de um, falando mal do outro, mas não assumindo a própria responsabilidade de não fazer a obra literalmente que o Senhor manda, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aborda diversos temas, mas é só pregado o que querem, não o que Deus manda. Só é pregado o que massageia ego de pessoas por causa da oferta gorda, por conta de amizades, não por conta de querem ver pessoas salvas e no caminho certo e correto. Passado um tempo dessa casa de recuperação, o Senhor me deu chegou um certo rapaz. E quando ele chegou na casa, eu senti um negócio estranho, mas eu não sabia o que era. Passado um tempo, o Senhor me deu um certo sonho e disse no sonho que era para me vigiar. Comentei esse sonho com 4 pessoas e uma dessas 4 estava esse jovem. Todos falaram a mesma coisa, que era para me vigiar, que realmente, se eu não vigiasse, eu ia cair. Mais um sonho, o Senhor dizia que estava comigo ali, que eu não ia passar sozinho. Passado um certo período, eu comecei a sentir um certo sentimento, uma leve fixação por tal pessoa ali. E eu comecei a me desesperar porque eu nunca tinha sentido aquele sentimento por ninguém na vida. E na casa de recuperação chamada Crave, né? Crave, tem a Crave, a Crave e a Crave. Eu passei na Crave, né? Do pastor Flávio Lemos. Hoje em dia quem cuida da casa de recuperação é Flavinho Lemos, seu filho, e a Eli, né, a sua esposa, porque ele faleceu, né? E na época ele ia todos os dias lá na Crave. E tinha psicóloga na época. A Andréa, ela fazia o trabalho lá sozinha, depois que começou a vir outros psicólogos, né, para ajudá-la ali. E eu lembro que a gente vivia conversando. Mas quando o Senhor me promoveu essa situação, o pastor passou a não conversar mais comigo. Por mais que eu queria conversar com ele, ele não conseguia, porque sempre tinha assuntos para resolver na casa de recuperação. E o próprio Senhor também fez com que a psicóloga da casa se afastasse. Né? E olha que eu vivia com eles ali, né? Só que o próprio Senhor, muitas das vezes a gente reclama do nosso líder, reclama daquela pessoa que parou de conversar com a gente. E a gente começamos a falar mal, né? Porque Satanás, ele quer isso, ele quer arrumar confusão. Só que muitas das vezes o próprio Senhor nos afasta, ou afasta essas pessoas, para a gente nos aproximar do Senhor, né? Que eu aprendi que é o período de tete a tete, né? A gente com o Senhor, com o nosso Criador ali. O Senhor afasta tudo e todos da nossa vida. Então para de reclamar se aquela pessoa, se o teu líder ou se os teus pais te deixou de canto. É o Senhor te convidando para mais perto.
E eu não entendia, começo, né? Recém-convertido ali, eu comecei a falar mal dos pastores, da psicóloga. Meu desespero passei a ser até grande, porque aquele sentimento ia crescendo. Eu comecei a ver a pessoa em todos os cantos, eu só senti falta da pessoa. Eu passei a chorar, sabe? Eu não conseguia comer, preocupado com a pessoa, via a pessoa, sonhava com a pessoa, acordava. Até um certo dia que tinha um senhor na casa de recuperação. Ele era aluno, que nem eu. E eu comecei a relatar o que estava acontecendo comigo. Para você ver como que Satanás ele é astuto. Esse irmão, ele começou a pegar a Bíblia e começou a deturpar a palavra do Senhor. Ele começou a dizer que Jonathan e Davi tiveram casos, que eles eram homossexuais. E ele começou a abordar trechos ali, situações dali, e me fez entender que eles tiveram um caso e que o homossexualismo em si não era pecado. A ponto, amados, de eu comecei a praticar realmente dentro da recuperação. Eu já tinha sido selado com o Espírito Santo. O Senhor já tinha me dado o dom da palavra. E o mais interessante para você, para você ver o que Satanás tem feito dentro da casa do Senhor. Por isso que eu e você temos que estar em constante vigilância. Por isso que eu digo que o conhecimento, né, da pessoa é ministrar a palavra com poder e autoridade, não significa que a pessoa vai para o céu. Certo? Eu vejo muitas pessoas assim, se você estiver em pecado, Deus não vai te usar. Amado, dom Deus não tira, viu? Dom Deus não tira. Você pode ser usado até mesmo pelo Senhor, né? Maravilhas podem acontecer. Então, certo é que Jesus diz bem assim, né? Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei, eu curei, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso é bem assim: maldito, não vos conheço. Não significa que só porque você prega bem, só porque as pessoas vivem te chamando para você trazer e ministrar a palavra do Senhor, que literalmente você vai ser salvo, querido. Eu aprendi na prática. A gente ouve pessoas dizendo bem assim: eu prego o que eu vivo. Mas você já parou para refletir que tudo que a gente prega, antes de ir para a nave da igreja, primeiro o Senhor trabalha com a gente. Principalmente para nós, porque o Senhor me chamou na área do cajado. Principalmente para nós que pregamos a verdade. Tem coisas que a gente fala ali em cima do altar e muitas pessoas acham que é para o pastor da igreja, que é para a nave da igreja, e muitas das vezes o Senhor está falando, a maioria das vezes, é conosco mesmo. Porque todos nós estamos em aprendizado e estamos em construção. Porque se fosse santo, não estaremos mais aqui na terra. O Senhor já tinha nos recolhido. E tem coisas que o próprio Senhor, né, faz sair da nossa boca, que nós estamos em falta com Ele. Falta com Ele. Eu prego o que eu vivo. Mentira. Porque se você pregasse realmente o que você vivisse, se eu pregasse literalmente o que eu vivo, eu não teria tantas falhas. Eu não teria tantas áreas na minha vida que eu preciso consertar. E todos os dias o pecado está na nossa porta. Todo dia eu e você pecamos. Mas as pessoas, por simplesmente ter o dom da palavra, né, meio, quando vai se expressar, tira que é pecador e passa a apontar a falha dos outros. Sendo que a palavra, a Bíblia em si, é como um espelho, mostrando quem eu sou, homem, e quem eu posso ser com Cristo. Por isso que eu digo, essa história que pregadores dizem bem assim: não olha para mim, que vai encontrar falhas, olha para Cristo. Mas se
a própria palavra me diz e me dá respaldo. Da parte de Paulo, Paulo diz bem assim: olha para mim, porque eu estou seguindo as pisaduras de Cristo. A gente prega muito, eu vejo muita pregação de Paulo, mas quem tem vivido Paulo então? Sendo que Paulo buscou ser a referência de Cristo. Eu digo que para as pessoas não olhar para mim, mas eu não mudo meus comportamentos. Tá vendo como a gente... Eu vejo quantas pessoas prega cajada agora. Terminou a pregação, desmonta toda a pregação. Quando tá na roda de fofoca, é o primeiro, a desdenhar do irmão, a falar mal do irmão, mas acabou de pregar para não fofocar, para não cobiçar. Por isso que eu sempre falo assim, nós temos que cada dia nos examinarmos, não somente na ceia não, é a todo instante, porque a qualquer momento eu posso morrer. E se eu morrer conhecendo a verdade e não praticando, eu, que preguei tanto, posso ir para o inferno. A minha mensagem é mais para reflexão, para a gente olhar para si, porque eu quero ser salvo, você quer ser salvo. E se a gente não corrigir os nossos defeitos de caráter, porque às vezes a gente chega para o Senhor e diz assim: estou sendo perseguido. Mas será que eu também não estou perseguindo alguém? Será que eu não falei mal de ninguém? Será que eu não fiz algo que entristeceu o coração de alguém? A gente sempre se faz de vítima. E quando eu passei por essa situação, esse irmão passou a deturpar a ponto de eu passar a acreditar que o errado era certo. Conclusão, passei a me entregar. Porque o rapaz que eu comecei a sentir, né, esse desejo, nesse período aí, ele falou, ele me chamou do canto dizendo bem assim que estava tendo sonho comigo e que eu era a esposa dele, ele era meu marido e eu estava grávida dele. Aí eu peguei e falei assim: como é que pode um homem dar filho, sendo que a única coisa que sai do homem é, né, excremento. Ele ficou uma semana com raiva de mim. E Satanás ali me envolvendo, e esse irmão Joaci distorcendo a palavra do Senhor. Porque o Senhor tinha tirado todo mundo, né, que conhecia realmente a Bíblia do meu lado ali. A ponto de eu começar a praticar o errado acreditando que é certo. E o mais interessante, amado, que mais eu pecava à noite. E quando eu chegava de manhã, mais eu via Deus me usando. Mais pessoas se convertiam. Mais as pessoas viviam me dizendo assim: ó, mas que pregação. Que eu comecei a pensar assim: nossa, então não é errado o homossexualismo. Então todas aquelas pessoas que falaram, que me perseguiram, estão todos errados ali. Chegava à noite, eu pecava de novo com a pessoa. Chegava de manhã, os irmãos da casa de operação dizia pro Vanderlino, que era monitor na época, e pro Carlos: manda o Marcos pregar. E cada vez que eu ministrava, as pessoas choravam, as pessoas aceitavam Cristo ali, antes mesmo de terminar a pregação. E eu passei a acreditar que não era errado não, irmãos. Mas passou um certo dia, e Deus sempre usando a minha própria vida para me exortar. Deus sempre usando os irmãos sem saberem do que estava acontecendo ali. Porque a gente procurava a não demonstrar para as pessoas. Só que o pecado, né, sempre uma hora ele vem à tona. Ele vem à tona. Nada que está encoberto vai ficar encoberto. Se o Senhor não permitir que seja revelado, enquanto a pessoa está viva, vai ser então revelado naquele grande dia. E naquele grande dia vai ser pior.
Porque aí já é, dependendo da situação, a condenação é eterna, querido. Por isso que papai nos exorta antes. Se você está sendo exortado por Deus, enquanto você está vivo, é porque o amor de Deus ainda está na sua vida. Não fica triste quando alguém te exortar. Não fique triste quando Deus te exortar. Porque o amor de Deus ainda é grande por ti. E passado um certo tempo ali, e todo dia de manhã, eu buscava o Senhor, orava, né? Eu ia dormir. Depois que eu tinha praticado o pecado, orava ao Senhor, né? Tem pessoas que pregam, tem pessoas que de manhã, como disse o pregador ontem, né? De manhã tá na casa do Senhor, chega à noite, vai pro bordel, vai pra biqueira, vai pro bar, né? Saiu da casa do Senhor, saiu do altar ali, já vai praticar as nojeiras do pecado ali. O Senhor já te libertou, né? Aí você vai, vou saciar o desejo da minha carne. Isso aqui, ó, irmão, o maior inimigo, se a gente for levar em conta, não é nem o diabo, porque ele não pode mandar na minha e na tua escolha. Ele pode tentar nos lubridiar, nos enganar, ou até mesmo nos ameaçar. Mas mandar, não. Nem Deus faz isso. Né? Aí sim, eu concordo com o livre-arbítrio. De você e eu escolhermos. Qual decisão ali. Né? Qual é a reação a ser tomada. Só que nós temos tendência para fazer o que é errado, né? É mais gostoso, mais prazeroso. A consequência que é terrível. Amado, um belo dia, eu acordo de manhã ali, e eu na minha prática ali, todo dia eu buscava o Senhor. E toda vez que eu abria a Bíblia, caía Romanos 1, que fala sobre os homossexuais. E eu perguntava para Deus, mas aqui diz que o Senhor abomina. Mas na minha prática, o Senhor está me abençoando. Quantas almas estou ganhando para ti? Louco! O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? O que adianta você pregar, mas na hora de colocar em prática, querido, você não coloca em prática? O que adianta nadar e você morrer na praia? E eu achando que eu estava por cima da carne seca. Deus ali me usando, almas se convertendo. Era diversos, irmãos. Neste dia foi ao contrário, amado. Eu fiz o mesmo processo, né? Pecava de noite e de manhã, né? Tava ali no altar, ganhando almas para Cristo. Deus me usava, irmão. Revelação, profecia. Por isso que eu falo, essas coisas não significa que a pessoa está na presença. Porque Deus não vai tirar, mas também não salva. Só que nesse dia foi diferente o processo. Tô lá, orando, li a palavra do Senhor, saí para fora, como eu tinha de costume. Sempre abraçava Deus, né? Cumprimentava Deus, Jesus e o Espírito Santo ali. De repente, amado, eu vejo o céu abrir, como se fosse uma espécie de uma janela. E de repente começou a iluminar naquela janela. E de acordo com que começou a iluminar o céu, aquela partezinha ali, o meu peito começou a iluminar, a ponto de chamar mais a minha atenção, meu peito. No começo eu comecei a ficar maravilhado, porque o céu brilhava, meu peito brilhava. Só que de repente, a pomba, ela começou a sair do meu peito, assim. E cada vez que essa pomba ia se afastando, o medo, a angústia, o pavor começava a tomar conta de mim do nada, irmãos, mas do nada. E quando aquela pomba chegou no céu, ela entrou pelaquela janela que brilhava, quando ela desapareceu,
A luz que brilhava apagou no mesmo instante que apagou no céu, apagou no meu peito. Quando apagou no meu peito, a janela do céu se fechou. Quando fechou, amado, foi como se a ficha tivesse caído. Como, sabe, aí eu entendi que o Senhor tinha me rejeitado naquele período ali. O medo, a angústia, tudo que eu sentia antes de conhecer a Cristo, nesse período aí, que o Espírito Santo saiu de mim, amado, foi dobrado. Eu não sei explicar. A única coisa que eu sei explicar, o sentimento é que eu tinha sido rejeitado por Deus e que o inferno para mim era certo. Eu passei a entender que o inferno para mim era certo. Eu comecei a entrar do nada em desespero ali. Eu gritava na casa de recuperação, pedindo perdão a Deus. Sabe? Não sei explicar. E eu fui até onde estava o Joaci, que a casa era grande ali. Até o Joaci, na hora que eu cheguei, né? O povo ali da casa parou o que estavam fazendo para me acompanhar ali. E muitos passaram a chorar. Quando eu cheguei no Joaci, eu falei assim, por que você me induziu ao pecado? E ele já estava chorando porque ele também tinha entendido ali. Aí ele pegou e falou, com muito custo, que ele tinha se apaixonado pela minha vida. Como eu falei, Satanás é astuto. Aí Satanás colocou na cabeça dele, se ele me fizesse sair, me tirar da presença do Senhor, eu ia ter relação com ele. Só que foi ao contrário. Quando me entreguei a esse amor da carne ali, eu só fiquei com essa pessoa. Por isso que eu também digo, a pessoa que verdadeiramente ama alguém não trai. Pode passar diversas pessoas belas, diversas pessoas que têm, sabe, dinheiro. A pessoa que ama não trai. Então, eu aprendi no sofrimento, se verdadeiramente eu amo a Cristo, nada me atrai mais que Ele. Quantas vezes a gente dizemos que amamos a Cristo por um grão de lentilha, né? A gente vendemos a nossa salvação por palavras, atitudes, gestos, comportamento, né? Não foi assim que Pedro fez, traiu Cristo? Judas, né? Pedro negou a Cristo, dizendo que não o conhecia 3 vezes. Judas traiu a Cristo por 30 moedinhas. Quantos de nós temos negado a Cristo, traído Cristo? A gente prega, né, essa parte de Pedro, essa parte de Judas, sem olhar para nós. Até sentamos na cadeira de Deus e passamos a julgar outras pessoas. Sendo que nós, né, naquele momento que eu e você está julgando as outras pessoas, nós estamos negando a Cristo. É hora de eu e você nos consertar mais, buscar mais a face do Senhor, olhar para a nossa vida espiritual. Não parar de olhar para o outro. Independente se o outro quer a presença ou não. Porque a gente vê de um lado a situação. E a Bíblia ensina eu e você a ter empatia também com as outras pessoas. Ah, mas eu não... As pessoas não me entendem. Mas será que o Senhor está te convidando a ter empatia primeiro? Porque a partir do momento que eu começar a plantar coisa boa, vai vir coisa boa. Independente se Satanás começar a enxertar seu campo ali, minar com o joio ali. A palavra do Senhor fala que tem os ceifeiros, né? Os anjos do Senhor. E Deus está vendo tudo. Ele vê cada intenção minha, cada pensamento meu, cada atitude meu. E está sendo anotado nestes livros. Porque em Apocalipse fala que vai ser
aberto os livros de tudo que eu pratiquei minha vida, desde quando eu nasci a quando o Senhor me recolheu, eu morri. O Senhor está nos julgando ainda vivos, para que naquele grande dia a gente não tenha que passar pelo julgamento. Então é hora de eu e você nos consertar mais. O fogo do altar, ali quando, Elias chamou os 850 profetas de Jezabel ali, Elias consertou primeiramente o altar. Ele foi sábio, inteligente. Não vai para a guerra despreparado, viu? Ele consertou primeiro o altar, para depois ele guerrear. Quando ele começou a clamar, Deus respondeu com fogo. Enquanto os profetas ali se cortavam, gritavam, pulavam, nada aconteceu. Mas o fogo só desceu porque houve um conserto. O Senhor disse para o rei Ezequias, através de Isaías: coloca a sua casa em ordem, porque dessa cama morrerás. Quando o rei Ezequias olhou para si e começou a expor ao Senhor ali, de imediato, o mesmo profeta retornou dizendo: o Senhor está acrescentando 15 anos a mais. Imagina, o Senhor, mudou a história. Assim como o Senhor mudou a história de grandes homens, o Senhor quer mudar a minha e a tua história. Mas foi necessário, amados, eu passar por essa situação, porque também eu não conhecia o amor, eu não entendia o amor, eu não aceitava a palavra amor, porque eu tinha ódio de Deus. Foi necessário me apaixonar por uma pessoa para me entender um pouco do amor do Senhor. Então essa prova que você está passando hoje, amado, vai servir para dar vida a outras pessoas lá na frente. Hoje está doendo, mas amanhã vai ser o bálsamo para muitas pessoas. Obrigado. Então é hora de eu e você consertar o nosso altar. Está na hora de você examinar o que você está pregando, o que está saindo da sua boca. Parar de dizer: foi para o pastor, foi para o irmão, foi para a irmã. Mentira, é para você próprio. Eu falo isso com o Senhor. Dependendo da mensagem que Deus manda eu transmitir em algum lugar, ou eu falo na hora ou eu falo depois: Senhor, eu tô feio assim, eu tô com tanta falta assim. Aí o Espírito Santo começa a mostrar onde eu estou falhando. Porque essa palavra que sai da sua boca não falar contigo, amado, então é melhor, para de pregar, viu? Para de pregar. Porque se você prega e você não se ouve, então você está pregando apenas... Porque a palavra do Senhor, ela vai continuar ativa ali. Ela vai continuar tendo o mesmo efeito, porque o Senhor veio para salvar, veio para transformar, veio para libertar, vai continuar ativa. Só que você mesmo poderá perder a tua salvação. Louco, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Então é melhor a gente nos examinar. Ah, Marco, mas as pessoas, quando me veem, falam assim: nossa, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Mas espera aí, a pessoa está falando porque ela não convive contigo. A pessoa está falando porque ela não está contigo 48 por 48. Ela está te vendo só naquele período ali, ou naqueles momentos ali, mas ela não mora com você. É fácil a gente pegar e falar assim: ah, fulano é assim, assim, assim. Ai, fulano me trata assim. Não será melhor você olhar para si? Será que, como você trata as pessoas, será que você gostaria que as pessoas te tratassem da mesma maneira? Hein?
É uma reflexão, amados. Porque eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu não posso salvar minha mãe, não posso salvar meus irmãos. E nenhum deles, e nem a minha mãe, pode me salvar. Mas eu posso me salvar. Corrigindo os meus defeitos. Porque a gente pega e fala assim, eu vou ser salvo. Eu creio que serei salvo. Só que a gente esquece de um detalhe. Naquele dia também será surpresa. Os que acham que vai ser salvo, não será salvo. E os que acham que não será salvo, com certeza será. Então, amada, é melhor eu e você corrigir as nossas atitudes. Porque no pecado, quanto mais eu pecava, mais Deus me usava. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para mim? Olha, filho, para de pecar. Para de ter essa atitude. Porque eu tenho algo melhor para você. Só que Satanás, eu tinha permitido Satanás, sabe, me prender ali. Sabe por quê? Orgulho de estar no pecado e não querer confessar. Ah, eu fui ungido. Quantas pessoas estão no pecado e por conta de cargo eclesiástico? Sabe por quê? Por conta desse negócio demoníaco, né? Ai, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, o amado. Sendo que o mundo espiritual é mais real que isso daqui. É melhor eu e você passar vergonha confessando o nosso pecado e ter a chance de ir para o céu, do que eu e você engolir o nosso orgulho, não confessar os nossos pecados e ir para o inferno. Você prefere passar vergonha aqui na terra? Porque de uma certa forma, meu querido, você que está na prática do pecado aí, vai ter uma hora que o próprio Senhor ou vai te expor perante a igreja, usando algum vaso, porque Deus faz isso, viu? Ou o próprio Senhor vai permitir que Satanás faça. Ou até mesmo alguém venha descobrir o que você está fazendo, o que eu estou fazendo às escondidas. Uma das três coisas poderá acontecer. E para terminar, vou contar rapidinho aqui, irmão. Eu conheci o pastor e eu conheci a mãe da moça. Eles falaram para nós na casa de recuperação. Quem falou foi o pastor. Ele pegou e falou bem assim, que ele tinha ele conhecia uma certa jovem. Quando ela pregava, quando ela louvava, pessoas eram curadas de imediato. Pessoas eram libertas, demônios eram expulsos. Mas um belo dia essa irmã, veio a falecer. E quando ele estava velando aquele corpo lá, uma senhora, cabelo bem branquinho, que nunca recebeu oportunidade na igreja. Sabe por quê? O pastor nunca notou para ela. Mas era a irmã que sempre orava desde o altar à portaria. Era uma mulher que chegava na igreja, só orava. Mas o pastor só desprezava essa irmã. Quando eu estava velando o corpo dessa outra irmã, essa irmãzinha de coquezinho levanta e diz: assim diz o Senhor, ela não foi comigo. Se calou e sentou de novo. A igreja inteira já perseguia ela, né? Passou a perseguir mais ainda essa irmãzinha. Passou 2, 3 anos, mais ou menos aí. E o Espírito Santo falando com o pastor. Um belo dia o pastor decide obedecer ao Senhor. E foi na casa da mãe da jovem, que era a ovelha dele. Falou: desde aquele dia lá, o Senhor tem falado, eu tenho sido negligente. Mas hoje, vamos ver que realmente Deus tem. Entrar no quarto da jovem. O quarto dela estava intacto. Desde o dia que a filha faleceu, os pais não tiveram coragem de entrar no quarto. Eles começaram a orar no quarto. Deus começou a revelar debaixo da cama, irmãos. Tinha revistas pornográficas.
Debaixo da cama e em cima do guarda-roupa tinha caixas. As caixas, irmãos, eram só acessórios eróticos. O Senhor mostrou que dentro do guarda-roupa, né, havia um fundo falso. Só acessórios eróticos. O pastor olha para mim e diz bem assim: agora entendo. Realmente, você sabe o que aconteceu. A própria mãe disse: pastor, realmente, era Deus na vida daquela irmã. A minha filha não foi salva. Amado, o mundo espiritual é mais real que isso daqui. Não adianta eu e você ser teólogo, conhecer Gênesis e Apocalipse. Não adianta eu e você ganhar diversas almas, fazer diversas obras, mas se a gente não viver isso aqui. Porque ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Penetra no mais profundo do nosso ser. Então não adianta eu e você querer se esconder do Senhor. Não adianta, por causa do meu cargo eclesiástico, querer enganar as pessoas. Se eu e você não se consertar, eu e você vamos ser condenado eternamente. Hoje, papai está nos exortando, nos chamando ao arrependimento. Como disse, dom, sabedoria, conhecimento não vai salvar. O povo de Israel pecou, eles venceram, né? Nenhuma maldição alcançou o povo de Israel, não foi? Sabe o que aconteceu? O povo pecou por se entregar à prostituição. Então, amado, é hora de eu e você nos despertar, porque Deus quer salvar a minha vida e a sua vida. Que o Espírito Santo fala mais ao teu coração, em nome de Jesus.